Olá pessoal, meu nome é Maurício Luz, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e junto com dois colegas, o professor Paulo Paiva, do Instituto de Biologia da UFRJ, e a doutora Ada Alves, também pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, decidimos nos juntar numa iniciativa totalmente pessoal e tentar produzir algum material de divulgação científica sobre esse assunto que domina as manchetes e as conversas nas redes sociais: o coronavírus. Mas eu sou pesquisador da área de ensino de biologia. Meu interesse é usar o coronavírus para conversar com vocês sobre divulgação científica. E a gente está gravando esses vídeos em situação de isolamento social. Estamos todos em nossas casas trabalhando com os recursos que temos. Nossos computadores pessoais, nossas conexões à internet. Vamos lá então? A pergunta sobre a qual a gente vai conversar é: por quanto tempo um coronavírus da atual pandemia continua infectante no ambiente? Claro, tem outras maneiras de fazer essa mesma pergunta. Por exemplo, a gente podia se perguntar por quanto tempo um coronavírus da atual pandemia continua vivo. Mas essa pergunta já tem uma questão por trás, que é: os vírus são ou não são seres vivos? Essa é uma questão que ainda tem bastante controvérsia entre os cientistas e filósofos. Então, vamos simplificar a nossa pergunta. Vamos nos perguntar o seguinte: por quanto tempo um coronavírus pode infectar uma outra pessoa depois que ele sai de um indivíduo infectado? Sempre é bom lembrar que o nome do vírus que a gente está falando é SARS-CoV-2 e a doença que ele causa é a Covid-19. Mas nenhuma das duas palavras é muito fácil de pronunciar. Na verdade, são duas siglas. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai falar coronavírus. Afinal, todo mundo sabe de que vírus a gente está falando. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu usei um buscador, no caso Google, com aquelas palavras: quanto tempo dura o coronavírus no ambiente. E o que eu encontrei como resposta? Bom, a maioria dos resultados dessa busca não tinha a informação que a gente procurava. A coisa mais parecida com a resposta da nossa pergunta que eu encontrei estava nesse site de notícias sobre saúde. Essa notícia tinha sido postada no 19 de fevereiro de 2020. Em resumo, o que tinha de interessante lá? Estava dito que ainda não é possível afirmar quanto tempo o novo coronavírus sobrevive na superfície ou no ar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas o que a gente destaca mesmo é: mas pesquisadores afirmam que ele parece se comportar igual a outros tipos de coronavírus. Então o próximo passo é qual? É tentar procurar uma produção sobre os outros coronavírus. Bom, para fazer isso, o que a gente faz é uma busca bibliográfica. Não é uma busca no Google só. A gente vai buscar em bases de dados nos quais a gente vai encontrar os artigos científicos, ou seja, os artigos publicados por pesquisadores em revistas científicas. Então, quando a gente faz uma busca numa base de dados científicos, uma base de dados que contém publicações acadêmicas, a mais simples dela é o Google Acadêmico. Então a primeira coisa que eu fiz foi digitar aquela nossa pergunta, só que em inglês, na base Google Acadêmico. E a maior parte da produção acadêmica sobre o coronavírus, de um jeito ou de outro, é produzida em língua inglesa. Olha que legal, aqui do lado, a primeira resposta do Google Acadêmico para a minha pergunta. É um artigo acadêmico, um artigo de 2020, que tem como título exatamente a pergunta que a gente estava fazendo. Vamos abrir esse artigo e ver o que tem lá para a gente. Esse aqui é o artigo que eu acabei de falar. Ele está em inglês, foi publicado numa revista chamada Journal of Hospital Infection. O que é legal é a gente prestar atenção em que tipo de artigo é esse. Mas antes, vamos dar uma olhada no título. O título em português é o seguinte: persistência de coronavírus em superfícies inanimadas e sua inativação com agentes biocidas. E ele é da autoria desses 4 pesquisadores que estão aqui embaixo, ou pesquisadoras: Kampf, Todt, Fender e Steinman. Vamos ver que artigo é esse? Vamos entrar nesse artigo para ter uma ideia do que ele apresenta? Que ele é um artigo que a gente chama de artigo de revisão. O que é um artigo de revisão? Ele é um artigo que vai buscar as informações que estão publicadas em vários outros estudos anteriores sobre o mesmo assunto. Ou seja, ele faz uma síntese, uma revisão, como o nome está dizendo, das pesquisas feitas por outros pesquisadores. E que, portanto, é uma ótima fonte para a gente ter uma ideia geral do assunto.
Beleza? Então agora a gente vai olhar que resultados o Kampf e seus colaboradores têm para apresentar para a gente. Então, pessoal, esse aqui é o principal resultado do trabalho para responder a pergunta que a gente estava se fazendo. Quanto tempo os coronavírus persistem em ambientes inanimados, ou seja, fora do corpo de seres humanos e outros animais. Mas essa é uma tabela que tem muitas informações detalhadas. O que a gente vai poder fazer, o que eu estou propondo fazer, é apresentar para vocês uma versão dessa tabela simplificada. Tirei várias colunas e agora vamos ficar só com o essencial. Eu já traduzi aqui na base do corte e cole algumas palavras que são importantes. Olha só, o que essa tabela está mostrando para a gente? Por exemplo, metal, o vírus da MERS. Metal, o vírus da SARS. Madeira, papel, vidro, plástico e até num jaleco descartável, porque é importante saber quanto tempo esses vírus sobrevivem num equipamento que é muito utilizado em um hospital. Aqui está mostrando quais são os tipos de vírus que foram estudados. Cada trabalho utilizou uma temperatura diferente. Por exemplo, aqui você usou o mesmo vírus em duas temperaturas diferentes, 20 graus e 30 graus. Aqui também se utilizou o mesmo vírus em diferentes materiais numa mesma temperatura, que é a temperatura ambiente, que está descrita no trabalho qual é. E aqui do lado, o que está escrito? O trabalho em que cada um desses resultados foi publicado. E o que essa tabela mostra para a gente? O tempo em que era possível recuperar vírus viáveis, vírus capazes de infectar novamente células. O mesmo vírus a 20 graus, ele durava até 48 horas. A 30 graus, esse tempo máximo já caía para 24 horas. Por outro lado, um outro vírus, um outro coronavírus, podia durar até 5 dias na temperatura ambiente. E assim por diante. Na verdade, o que a gente nota é que, dependendo das condições ambientais, do tipo de material e do tipo de temperatura, a duração de um coronavírus viável, ou seja, capaz de infectar outros seres vivos, outros seres humanos no caso, é muito variável. Aqui o máximo que um coronavírus pode durar viável, dependendo da temperatura e do material no qual ele foi depositado, são 5 dias. Isso quer dizer que todos os coronavírus da atual pandemia sobrevivem por 5 dias? Claro que não. Esses estudos são feitos em condições muito favoráveis à detecção do vírus. Nessas experiências, são utilizadas grandes quantidades de vírus para que aqueles poucos remanescentes possam ser detectados após longos períodos. Além disso, esses estudos foram realizados com outros tipos de coronavírus, como o SARS e o MERS, e não se pode extrapolar os resultados obtidos com um tipo de vírus para outros. Mesmo assim, é preciso ter em mente os cuidados que precisamos tomar com qualquer objeto que manuseamos que tem potencial para estar infectado pelo coronavírus. Para isso, existem aqueles procedimentos para higienizar os materiais que você vai encontrar, inclusive no site do Ministério da Saúde. Então, pessoal, quando eu mostrei a tabela simplificada, eu mostrei os números na última coluna que correspondiam, segundo eu disse, aos estudos. Na verdade, todo artigo, seja ele de revisão ou de pesquisa, ele tem as referências bibliográficas no final. No caso do artigo de revisão, isso é especialmente importante, porque se você tiver interesse, você pode ir lá nas referências bibliográficas e pegar os artigos onde estão os dados originais das pesquisas que foram usadas na construção da tabela. Nesse caso, aqui são os artigos 21, 25, 26 e 27. Você pode pegar e conferir, dar uma olhada nos dados, na metodologia que ele usou para obter aqueles resultados que estão na tabela. Esse artigo mostrou para a gente? Ele mostrou a primeira abordagem possível que os cientistas puderam utilizar para responder a uma pergunta importante que estava na cabeça das pessoas, que era quanto tempo um coronavírus pode durar no meio ambiente. Agora, em tempos de pandemia como esse que nós estamos vivendo, as novas informações surgem muito rapidamente. E esse cenário logo mudou, como a gente vai ver no próximo vídeo dessa sequência. Espero vocês lá!